Se você é apaixonado por histórias emocionantes e quer se perder em narrativas que tocam o coração, inscreva-se agora, ative o sininho e já deixe seu like para apoiar o canal. Prepare-se para mergulhar nesse mundo de amor, luto e superação. Vamos começar. Ela acordava todas as manhãs com o cheiro de café ainda fresco no ar, já sentindo a pressão das horas que se passavam rapidamente. Como aspirante a cantora, as noites eram mais animadas do que os dias, mas o trabalho de garçonete, que ocupava as horas que sobravam, era o que realmente pagava as contas. No fundo, ela sabia que a música era seu destino, mas ainda não conseguirá encontrar a oportunidade certa. Era uma sensação de estar sempre à beira de algo grandioso, mas sem nunca chegar lá. A noite caía, e ela se preparava para mais uma jornada na lanchonete onde trabalhava. Enquanto limpava uma mesa, seus olhos depararam com um vinil antigo na prateleira de discos, quase perdido entre pilhas de álbuns esquecidos. Não era o tipo de música que ela costumava ouvir, mas algo nela a atraía. O disco estava coberto de poeira, mas os rótulos ainda estavam legíveis, e a capa, embora um pouco desgastada, mostrava a imagem de um músico com um olhar melancólico e cansado. Ela pegou o vinil e leu o nome, Lado B. A banda e o músico não eram conhecidos, mas o nome dela, Clara, algo dentro dela, sentiu que havia algo mais por trás daquela capa. Ela o colocou na vitrola e, quando a agulha tocou o disco, a melodia tomou conta do pequeno espaço. A música que começou a tocar parecia um suspiro, uma canção melancólica com uma letra simples, mas profunda. Não havia como negar que a voz do cantor, embora distante e com uma qualidade crua, carregava uma dor genuína, e Clara imediatamente se sentiu conectada àquela música. O disco parecia ter sido feito para ela, como se falasse diretamente aos sentimentos mais profundos que ela guardava. Ela não sabia de onde vinha, mas a canção a tocava de uma forma que nenhuma outra música havia feito. Enquanto Clara se perdia na melodia, o nome do músico, que ela anotou mentalmente, ficou em sua mente. Ela sabia que algo ali precisava ser explorado. O disco era antigo, claro, mas como alguém tão talentoso poderia ter sido esquecido? Ao terminar seu turno naquela noite, ela decidiu pesquisar sobre o músico. Na manhã seguinte, enquanto folheava jornais e páginas da internet, Clara descobriu a história de Elias Miller, um músico promissor que havia morrido há anos, antes de conseguir realmente fazer sucesso. Ele tinha gravado algumas músicas, mas seu trabalho foi rapidamente esquecido depois de sua morte trágica em um acidente de carro. Nenhuma gravadora tinha lançado oficialmente seu trabalho e muito do seu material nunca tinha sido ouvido. Ela estava determinada. Clara sabia que, mesmo sendo um projeto pequeno, ela poderia reviver as músicas de Elias. Havia algo mágico nas melodias e letras, algo que ela sentia que o mundo precisava ouvir. No entanto, havia um problema. O irmão de Elias, Derek Miller, havia sido extremamente protetor com o trabalho do irmão após sua morte. Ele havia se tornado um técnico de som recluso, afastando-se de qualquer coisa relacionada à música. Clara sabia que ele provavelmente impediria qualquer tentativa de regravação, mas ela também sabia que precisava tentar. Derek estava em seu estúdio, a fumaça do cigarro se espalhando pelo ar enquanto ele mexia nos fios de áudio. Ele era bom no que fazia, talvez o melhor, mas havia algo em sua vida que o impedia de se entregar completamente àquilo que amava. Sua conexão com a música de seu irmão, Elias, se fora, e ele agora se via mergulhado em uma rotina monótona de mixagens e gravações para outros artistas que ele não se importava. Quando ele recebeu a ligação de Clara, sua primeira reação foi a de rejeitar a ideia sem sequer ouvir o que ela tinha a dizer. O nome de Elias ainda o atingia como uma faca, e o simples fato de alguém querer reviver as músicas de seu irmão morto o incomodava profundamente. Mas Clara não desistiu. Ela apareceu no estúdio de Derek uma semana depois, com seu violão e uma pilha de discos. Ela se apresentou de forma humilde, sem pressa, e quando falou sobre a ideia de regravar as músicas de Elias, Derek se irritou, mas algo na forma como ela falava, na paixão que ele podia ouvir em sua voz, fez com que ele hesitasse. "Não tem chance", ele disse, com os dentes cerrados. "Essas músicas não foram feitas para o público. Meu irmão, ele morreu por isso. Ele nunca teve a chance de ver seu trabalho ser valorizado. E eu não vou ser o responsável por fazer isso agora." Clara sentiu a dor nas palavras dele, mas não desistiu. "Eu entendo o que você está dizendo.
Não é sobre explorar a memória do seu irmão. É sobre dar a essas músicas a chance que elas merecem, dar a elas a vida que Elias não teve. Eu sou apenas alguém que quer cantar, e talvez, se você me ajudar, possamos encontrar uma maneira de honrá-lo. O silêncio pairou no ar, e Derek olhou para Clara, tentando entender suas intenções. Ela não parecia estar buscando fama ou sucesso. Ela parecia apenas querer dar a essas canções a chance de ser ouvidas. Por que eu deveria te ajudar? Ele perguntou, a expressão de ceticismo ainda no rosto. Clara olhou diretamente para ele. Porque talvez, no final, isso também seja uma forma de você lidar com a perda. Eu não vou fazer isso sozinha, e sei que você tem o conhecimento e a habilidade para fazer essas músicas brilhar. Eu só preciso de você para trazê-las de volta à vida. Derek permaneceu em silêncio, o peso da dor da perda ainda visível em seus olhos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo diferente. Talvez fosse a chance de finalmente lidar com a dor que ele ainda guardava de perder o irmão. Ou talvez fosse o jeito como Clara parecia, em sua própria dor, entender o que ele estava passando. Ela não estava ali para resolver seus problemas, mas para ajudá-la a criar algo bonito, algo que poderia resgatar o que ele achava perdido. Eu vou te ajudar, mas vai ser do meu jeito, ele disse, finalmente cedendo. Juntos, Clara e Derek começaram a trabalhar nas músicas de Elias, com a intenção de recriar a sonoridade que ele tinha desejado, mas sem comprometer o legado de seu irmão. Enquanto isso, o que começou como um projeto de ressuscitar o trabalho de Elias começou a se transformar em algo mais profundo, mais pessoal. Clara e Derek, ao lado das melodias, começaram a reviver dores passadas e a criar novas músicas juntos. Com o passar das semanas, Clara e Derek se tornaram não apenas colaboradores, mas também aliados em uma jornada de autodescoberta. Cada sábado, Clara levava seu violão e as partituras antigas de Elias, e Derek trazia sua experiência técnica, seu estúdio, cada vez mais, um desejo silencioso de dar vida ao que havia sido perdido. A relação deles, inicialmente fria e marcada pela resistência de Derek, agora se via mais fluida. Quando ele começara a colaborar, ainda sentia a dor da perda de seu irmão, e sua raiva de tudo que envolvia o passado de Elias ainda o consumia. Mas Clara, com sua paciência, sua determinação e sua paixão pela música, foi começando a desarmá-lo. Ela não queria roubar nada de Elias. Ela queria apenas dar à sua música o espaço que ele nunca teve para brilhar. Enquanto gravavam, as conversas entre eles iam ficando cada vez mais profundas. Clara falava sobre sua vida de garçonete, sobre as noites intermináveis, sobre os sonhos de se tornar cantora e sobre o quanto ela se sentia invisível em um mundo onde os artistas muitas vezes não são ouvidos. Derek, por sua vez, começava a falar sobre o peso da culpa que carregava, sobre o relacionamento distante com a família e sobre como a música, uma vez sua paixão, agora se tornará uma responsabilidade amarga que ele se recusava a enfrentar. Eles ainda se chocavam com as diferenças. Clara era ousada e espontânea, enquanto Derek era meticuloso e cuidadoso, cada movimento no estúdio feito com uma precisão quase obsessiva. Mas, aos poucos, eles foram encontrando um equilíbrio. Clara começou a entender que Derek precisava de controle, de uma estrutura para lidar com o caos emocional em que sua vida havia se transformado após a morte de Elias. E Derek começou a perceber que a música não deveria ser perfeita, mas genuína. Clara trouxe algo de inusitado para o som, algo cru e real, que ele não sabia como incorporar até então. E foi nesse processo de descoberta e colaboração que as músicas de Elias começaram a ganhar vida. Era como se as notas, antes perdidas em uma cápsula de tempo, agora se desdobrassem em algo novo, algo que não era apenas uma homenagem ao passado, mas também uma reinvenção do que poderia ter sido. Uma tarde, enquanto trabalhavam na última faixa do vinil, Clara e Derek estavam mais imersos na música do que nunca. As mãos de Clara tocavam suavemente as cordas do violão, e a voz dela, ao cantar, parecia não apenas ecoar no estúdio, mas também nas paredes de seus próprios corações. Derek, por trás da mesa de mixagem, ajustava os botões e fones de ouvido, mas estava completamente absorto. Algo tinha mudado entre eles. Você sabe, disse Clara, quebrando o silêncio entre a gravação. Não sei se você já parou para pensar, mas essas músicas, elas têm algo de pessoal para você, também. Elas não são só de Elias,
Elas falam sobre você também, sobre sua dor. Derek olhou para ela, o olhar distante, mas não evasivo. Eu nunca queria ver isso. Eu achava que estava apenas tentando manter as músicas dele preservadas. Mas acho que, no fundo, eu só estava tentando manter a memória dele intacta. Eu não sabia como viver com a ausência dele. Clara parou de tocar o violão e olhou para ele com os olhos suavemente apertados. Eu acho que a gente nunca vai se livrar da dor das perdas, Derek. Mas, se a gente não aprender a lidar com isso, ela acaba nos engolindo. Olha para as músicas. Elas não são mais sobre o que perdemos. Elas são sobre o que podemos criar a partir disso. Ele sentiu as palavras dela ressoarem de uma forma que não sabia que eram possíveis. Ali, no estúdio, no meio da gravação de músicas que poderiam mudar suas vidas, Derek finalmente entendeu. As músicas de Elias estavam ali para contar uma história. Mas, mais do que isso, para dar a Derek a chance de olhar para sua dor e seguir em frente. A gravação estava finalmente chegando ao fim. E o álbum de Elias Miller, o álbum que nunca foi ouvido, estava prestes a ser lançado. Clara e Derek, que haviam começado com tanto medo e resistência, agora estavam em um ponto onde a música já não os separava mais, mas os unia. O vínculo entre eles se tornava algo mais do que apenas amizade ou colaboração. Era um entendimento silencioso, como se a música tivesse feito o trabalho de unir suas vidas de uma maneira que palavras nunca poderiam. Na noite em que terminaram a última faixa, Clara olhou para Derek com um sorriso suave. Acho que conseguimos. Ele acenou com a cabeça, mas, ao contrário de suas reações anteriores, havia um brilho em seus olhos, algo que ele havia perdido com a morte de Elias, mas que agora começava a se reacender. Conseguimos? Sim. Mas eu não sei se já disse, mas obrigado, Clara. Você me fez ver a música de uma forma que eu nunca vi antes e me ajudou a me encontrar de novo. Ela sorriu, um sorriso genuíno que refletia toda a jornada que os dois haviam percorrido. Eu só queria que essas músicas fossem ouvidas, e acho que o seu irmão finalmente terá o que merece. Agora, com o vinil de Elias pronto para ser lançado e as músicas finalmente chegando aos ouvidos do público, Clara e Derek se viam em uma encruzilhada. Eles haviam compartilhado tantas emoções, tantas horas no estúdio, que a amizade entre eles havia se aprofundado de uma forma que nenhum dos dois havia planejado. Mas o que mais eles poderiam fazer a partir dali? A música, que os unira, agora era a chave para algo mais. Derek sentia que a dor que carregava agora se tornará algo que ele poderia viver, algo que ele finalmente poderia deixar para trás. Clara, com seu coração cheio de novos sonhos, um futuro à sua frente, sabia que a música agora tinha um novo significado para ela também. Ela não estava mais apenas buscando sucesso. Ela estava vivendo para aquilo que ela amava. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas sabiam que a música de Elias havia mudado suas vidas para sempre. Eles estavam prontos para o que viesse, juntos. E, enquanto as melodias ecoavam, a história deles continuava, mais forte do que nunca com a finalização do álbum de Elias Miller. Clara e Derek se viam em uma nova etapa de suas vidas. As semanas seguintes passaram rapidamente enquanto o vinil começava a ser distribuído para as lojas e as plataformas digitais. O trabalho deles estava prestes a ser ouvido pelo mundo, mas havia uma sensação de vazio no ar. Clara, que havia se entregado tanto ao processo de resgatar a música de Elias, agora sentia que sua própria jornada estava em um ponto de transição. Ela ainda não havia dado o passo definitivo em direção ao sonho que sempre tivera de ser uma cantora de sucesso. Não sabia se esse álbum seria a chave para sua carreira ou se, como tantos outros sonhos, ela teria que continuar lutando. Mas havia algo diferente nela agora, algo que ela sabia que jamais seria tirado. A música de Elias não era apenas sobre regravações ou ressuscitar o passado. Era sobre dar voz a algo que nunca foi ouvido, e isso se refletia também em sua própria voz, finalmente sendo ouvida da maneira que sempre desejou. Derek, por sua vez, observava Clara com uma mistura de orgulho e apreensão. Ele sabia o que ela estava passando, sabia o quanto ela queria ver sua vida mudar, mas ao mesmo tempo, ele também sentia a perda de um irmão que nunca teve a chance de mostrar ao mundo sua verdadeira arte. A morte de Elias o havia deixado com uma sensação de vazio, mas agora ele via que, através de Clara, ele estava finalmente podendo preencher essa lacuna.
As músicas de Elias não eram apenas sobre o passado. Elas eram, agora, sobre o futuro. Enquanto o álbum começava a ganhar notoriedade nas redes sociais, as discussões sobre o legado de Elias Miller se espalhavam pela mídia. A ideia de que um artista talentoso tivesse sido ignorado por tanto tempo e agora estivesse ressurgindo tomou conta das manchetes. Algumas pessoas questionavam se ele merecia tanta atenção, considerando que sua carreira nunca foi concretizada enquanto vivo. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em suas músicas que tocava de forma visceral. A simplicidade da melodia e a sinceridade das letras cativavam qualquer um que as ouvisse. O sucesso estava começando a surgir, mas a pressão para que Clara tomasse uma decisão sobre o futuro se intensificava. Em um final de tarde, quando o estúdio estava mais vazio do que o habitual, Clara se encontrou sozinha com Derek. A música de Elias ainda tocava suavemente ao fundo, e ela sentiu, mais uma vez, a necessidade de expressar o que sentia. Derek, eu não sei o que fazer daqui para frente. Parte de mim quer ir em frente, aproveitar a chance que finalmente apareceu. Mas outra parte de mim teme que isso não seja o que eu realmente quero. Derek olhou para ela, com um olhar pensativo, mas também tranquilo. Eu entendo, Clara. A música de Elias é nossa, mas você tem sua própria jornada. A questão é, o que você quer fazer com ela? Não com as expectativas dos outros, mas com o que você sente que é certo para você. Ela o olhou por um momento, refletindo profundamente sobre suas palavras. Não sabia ainda qual seria o caminho, mas uma coisa estava clara: ela não estava mais sozinha nesse processo. Havia uma força silenciosa na relação que ela começava a perceber, e isso a fazia se sentir mais segura em suas escolhas. Clara sorriu, sentindo o peso da decisão se dissipar lentamente. Acho que a música, por mais assustadora que seja, é o que eu preciso fazer. É isso que Elias sempre quis, e agora, de alguma forma, acho que isso também que eu quero. Derek deu um leve sorriso, um sorriso que, pela primeira vez, parecia livre de qualquer dúvida. Então, vamos seguir em frente. Eu vou estar ao seu lado, Clara, não importa o que aconteça. Eles se sentaram em silêncio, ouvindo o som suave da última faixa de Elias enquanto o sol se punha, lançando uma luz dourada sobre o estúdio. Clara sabia que, embora o futuro fosse incerto, ela estava mais próxima de descobrir seu verdadeiro caminho. Aquela noite foi marcada por uma transformação silenciosa, mas essencial. Clara, mais confiante do que nunca, sentiu que sua própria jornada como artista estava prestes a começar de uma forma que ela nunca imaginou. A música de Elias, que até então havia sido apenas um tributo a um artista esquecido, agora representava algo mais. Ela não apenas estava dando voz a Elias, mas também estava encontrando sua própria. Derek, por sua vez, começou a perceber que o vínculo que compartilhava com Clara ia além da música. Ele a ajudava a lembrar que a dor não precisava ser algo a ser evitado. A música não era apenas sobre perfeição, mas sobre autenticidade. Ele não sabia onde a jornada deles os levaria, mas, pela primeira vez, ele acreditava que, talvez, juntos, pudessem encontrar algo que fosse verdadeiramente seu. Os dias seguintes passaram rapidamente. O álbum de Elias começou a ganhar reconhecimento, mas Clara sabia que ela não poderia viver para as expectativas dos outros. Ela precisava seguir seu próprio ritmo, mesmo que isso significasse correr riscos. Derek, ao seu lado, seria seu apoio, mas ela sabia que a responsabilidade de dar o próximo passo era dela. Agora, mais do que nunca, ela estava pronta para fazer isso. O futuro parecia aberto para ambos, mas, antes de tomar qualquer decisão drástica, Clara sabia que ainda precisava da certeza de que sua voz seria ouvida de maneira genuína. Ao lado de Derek, ela sentia que poderia seguir esse caminho sem se perder. E enquanto o álbum continuava a ganhar popularidade, ela sabia que aquela jornada estava apenas começando e que a música, mais do que nunca, seria a chave para encontrar o lugar a que ela sempre pertencera. O álbum começou a ganhar força nas semanas seguintes, levando as músicas esquecidas de Elias Miller para um público que jamais imaginara conhecê-las. A reação das pessoas era visceral e intensa. Cartas, mensagens e vídeos surgiam, falando sobre como aquelas letras e melodias haviam tocado suas vidas. Para Clara, era uma experiência surreal.
Ela havia sonhado com reconhecimento, mas não estava preparada para o que significava ver sua voz e as músicas de Elias tocando pessoas de verdade. Por um momento, tudo aquilo parecia grande demais para ela, quase assustador. Mas ao seu lado estava Derek, que, de forma discreta e constante, era a presença firme que lhe dava a segurança necessária para enfrentar tudo aquilo. A conexão entre os dois se aprofundou de forma lenta, mas consistente. Eles passavam mais tempo juntos agora, não apenas gravando ou discutindo música, mas também compartilhando pequenas histórias sobre suas vidas, sobre seus medos e sonhos. Os silêncios, antes desconfortáveis, agora eram um espaço seguro. Clara percebeu que, aos poucos, Derek se tornará essencial não apenas como colaborador, mas como amigo e talvez algo mais profundo. Derek, por sua vez, começava a se sentir menos sozinho na jornada que estava percorrendo desde a morte do irmão. Ele ainda carregava a dor da perda, mas Clara parecia tornar tudo mais leve, como se ela lhe mostrasse que havia espaço para algo além do luto. Uma noite, após uma apresentação pequena em um café da cidade, Clara voltou para o estúdio, ainda cheia da adrenalina do palco. Derek estava lá, ajustando equipamentos, mas ao vê-la entrar com um brilho no olhar, ele não conseguiu evitar sorrir. Você estava incrível, ele disse, a sinceridade clara em sua voz. Elias teria gostado muito de ouvir você cantando as músicas dele dessa forma. Clara sorriu timidamente, sentindo um calor subir pelas bochechas. Você acha mesmo? Às vezes sinto que estou pegando algo que não é meu, como se estivesse vivendo através das músicas dele. Derek balançou a cabeça, aproximando-se dela lentamente. Você não está pegando nada dele, Clara. Você está honrando algo que meu irmão nunca teve a chance de ver se realizar. Não é sobre tomar algo emprestado. É sobre completar o que ele não pôde. Eu vejo isso claramente agora. Clara ficou quieta por um instante, olhando para Derek e percebendo quanto ele havia mudado desde que se conheceram. O técnico fechado e amargurado estava se permitindo ser vulnerável novamente, e Clara sentia que isso significava muito mais que qualquer reconhecimento musical que pudesse receber. E você? Ela perguntou suavemente. Como você se sente com tudo isso agora? Derek suspirou profundamente antes de responder. Eu sinto que finalmente posso respirar. Não estou mais preso ao passado da maneira que estava antes. Com você aqui, a música ganhou uma nova dimensão. Você me fez acreditar novamente no poder de uma canção. Eles permaneceram ali, olhando-se, sentindo que havia mais a ser dito, mas ambos ainda hesitavam. A música, sempre presente, parecia agora um fio invisível que os unia ainda mais profundamente. O momento silencioso entre eles estava cheio de possibilidades, algo que nenhum dos dois ainda estava pronto para admitir abertamente, mas que ambos sabiam que estava ali, à espera do próximo passo. Nas semanas seguintes, enquanto a popularidade das músicas de Elias crescia ainda mais, Clara e Derek começaram a trabalhar juntos em novas composições. Não eram mais apenas as músicas de Elias que os uniam. Agora, eles estavam criando algo inteiramente novo, algo deles. Era uma sensação revigorante para Derek, que havia pensado que nunca mais teria prazer em compor, e para Clara, que estava finalmente descobrindo seu próprio potencial criativo. Eles passavam horas juntos no estúdio, discutindo letras, experimentando melodias, rindo, discordando, crescendo juntos. Em uma noite particularmente tranquila, enquanto trabalhavam em uma nova música que ambos estavam animados para finalizar, Clara se viu perdida em pensamentos, com os olhos fixos nas cordas do violão. Derek percebeu e parou o que estava fazendo, observando-a com atenção. No que você está pensando agora? Ele perguntou suavemente, aproximando-se lentamente. Ela ergueu o olhar para ele, hesitante, mas decidida, em como a música pode mudar as coisas. Não só a carreira ou a vida financeira, mas como pode nos mudar internamente. Eu não imaginava que fosse me sentir assim. Livre, finalmente capaz de dizer o que eu quero, de ser quem eu sou sem medo. Derek sorriu gentilmente, tocando seu braço com delicadeza. Você sempre foi assim, Clara. Só precisava das músicas certas para se enxergar. Ela respirou fundo, absorvendo as palavras dele. Você é parte disso também, Derek. Eu não teria encontrado minha voz sem você. Nós fizemos isso juntos.
O silêncio que se seguiu foi carregado de significado, ambos conscientes da proximidade da conexão entre eles, agora mais clara do que nunca. Derek deu um passo à frente, hesitante, mas decidido. Clara, eu não sei onde isso tudo vai levar. E confesso que ainda tenho medo de deixar meu passado para trás completamente. Mas o que temos aqui, entre nós, é especial demais para ser ignorado. Não quero perder isso. Não quero perder você. Clara sentiu o coração acelerar, as palavras dele ecoando profundamente. Sem mais palavras necessárias, ela sorriu e assentiu suavemente. Então não perca. Fica aqui, comigo. Vamos descobrir juntos. E naquela noite, enquanto as últimas notas da música tocavam suavemente no fundo, eles se permitiram sentir o que havia entre eles. O medo do passado ainda estava presente, mas agora parecia pequeno diante da promessa do futuro que poderiam construir juntos. As melodias antigas haviam dado lugar a algo novo, algo só deles. A música, mais uma vez, estava trazendo vida e esperança, fazendo-os acreditar que talvez, dessa vez, o final pudesse ser diferente. Clara e Derek estavam prontos para continuar a jornada que haviam começado sem saber o destino. Mas, pela primeira vez, eles tinham certeza de que, independentemente do que o futuro reservasse, poderiam enfrentá-lo juntos. Nos meses seguintes, Clara e Derek mergulharam de cabeça na criação de algo completamente novo. Agora, além das músicas de Elias, eles estavam produzindo suas próprias canções. Era um processo diferente. Não havia mais a responsabilidade de honrar um legado, apenas a liberdade de criar algo verdadeiro. Cada noite no estúdio era uma nova descoberta, uma nova camada revelada sobre eles mesmos. A música, que havia começado como um resgate de algo perdido, agora os levava a um território completamente desconhecido. As composições começaram a revelar muito mais do que apenas melodias e letras. Elas revelavam medos, inseguranças e desejos. Clara descobriu em Derek um parceiro criativo capaz de enxergar profundidade nas coisas mais simples, e ele encontrou nela uma voz capaz de dar vida às suas emoções mais profundas. Eles não falavam diretamente sobre o sentimento que crescia entre eles, mas ele estava presente em cada nota, em cada acorde que tocavam juntos. Enquanto o reconhecimento pelas músicas de Elias continuava crescendo, as oportunidades para Clara também começaram a se multiplicar. Convites para shows, entrevistas e parcerias musicais chegavam constantemente, e Clara se via diante de uma escolha difícil. Ela queria abraçar as chances que estavam surgindo, mas também temia deixar para trás a simplicidade e a intimidade que havia encontrado no estúdio com Derek. Essa tensão começou a criar uma barreira silenciosa entre eles, algo que ambos sentiam, mas evitavam enfrentar diretamente. Uma noite, após uma sessão particularmente longa no estúdio, Derek percebeu que Clara parecia distante. Ao ver a expressão pensativa dela, ele finalmente decidiu confrontá-la. Algo está incomodando você, Clara. Fala comigo. Clara suspirou profundamente, sentindo-se vulnerável, mas sabendo que precisava ser honesta. Eu recebi uma proposta. Uma turnê grande, abrindo shows para artistas consagrados. É tudo que eu sempre quis, Derek, mas significa que eu teria que deixar tudo isso aqui. Deixar você. Deixar a segurança do que construímos. Derek ficou em silêncio, absorvendo o impacto da notícia. O medo voltou imediatamente ao seu rosto, mas ele respirou fundo e se aproximou dela. Clara, essa é a sua chance. Você merece essa oportunidade mais do que ninguém. Eu não vou pedir para você ficar. Não seria justo. Ela olhou para ele, as lágrimas começando a encher seus olhos. Mas eu não quero perder o que temos. Eu não quero que a música seja o que nos separa. Derek tocou suavemente seu rosto, enxugando uma lágrima que escorria lentamente. A música não vai nos separar. Ela nos trouxe juntos e sempre vai nos conectar. Você precisa fazer isso por você, Clara. Eu vou estar aqui, apoiando cada passo. Clara encostou a cabeça no peito dele, sentindo o coração acelerado, mas finalmente percebendo que ele estava certo. Eu tenho medo, Derek, e se eu perder tudo que realmente importa? Ele a abraçou forte, tentando transmitir segurança nas palavras seguintes. Você nunca vai perder isso, Clara. O que construímos é mais forte do que distância ou tempo. A decisão estava tomada. Clara aceitou a turnê,
Embora o coração apertasse com a ideia de deixar Derek e a rotina que haviam criado juntos, algo dentro dela também estava ansioso pelo desconhecido. Era como se o futuro estivesse finalmente se abrindo à sua frente, cheio de possibilidades e desafios. Derek a apoiou em cada momento, apesar da dor silenciosa que sentia ao vê-la se preparar para partir. O dia da partida chegou mais rápido do que esperavam. O estúdio, agora vazio das risadas e das melodias constantes, parecia triste e silencioso. Clara olhou em volta, sentindo a mistura de ansiedade e emoção, até que Derek apareceu com um sorriso tímido, estendendo um vinil novo, gravado às pressas, mas cuidadosamente trabalhado. É para você. Tem todas as músicas que fizemos juntos, para você nunca esquecer que aqui é seu lugar também. Clara pegou o disco, emocionada, sentindo que algo dentro dela estava mudando permanentemente. Eu nunca poderia esquecer isso. Nem você, nem as músicas, nem tudo que vivemos. Eles se abraçaram pela última vez antes da partida, sentindo o peso daquele momento, mas também a promessa de algo maior. Clara sabia que seu futuro era incerto, mas agora tinha a segurança de que o que havia construído com Derek seria eterno, independentemente das circunstâncias. Na estrada, enquanto a paisagem passava rapidamente pela janela, ela colocou o vinil no pequeno toca-discos portátil que Derek lhe dera. Cada música, cada nota, cada palavra trazia conforto, fazendo-a lembrar do estúdio, da sensação de casa, especialmente dele. Clara sorriu, sabendo que mesmo longe, eles estariam conectados pela música que haviam criado. Derek, de volta ao estúdio, sentia a ausência dela como um vazio profundo. Mas ao olhar em volta, viu quanto havia mudado desde o início de tudo aquilo. Ele não estava mais preso ao passado, não estava mais vivendo apenas a memória do irmão. Agora ele tinha novas memórias, novas canções e certezas de que Clara estaria sempre ligada a ele, mesmo à distância. Os meses que se seguiram foram desafiadores para ambos, mas a música que fizeram juntos ganhava cada vez mais reconhecimento, criando uma ponte entre eles. A cada apresentação, Clara sentia como se Derek estivesse ali, ao seu lado, compartilhando cada sucesso, cada aplauso. Derek, no estúdio, acompanhava tudo de longe, sentindo orgulho e saudade, mas também uma esperança crescente. Quando a turnê finalmente terminou, Clara voltou à cidade com o coração renovado e a certeza do que realmente importava para ela. Ela sabia que a música era sua vida, mas agora tinha claro que seu verdadeiro lar era onde estivesse Derek. Ao vê-lo novamente, no mesmo estúdio onde tudo começou, o coração acelerou de uma forma que nunca sentirá antes. Você voltou, ele disse, tentando esconder a emoção que se refletia em seus olhos. Eu nunca realmente parti, ela respondeu com um sorriso quente. Meu coração esteve aqui o tempo todo. Eles se olharam, sabendo que haviam passado pelo mais difícil teste que poderiam imaginar. A música tinha sido a cola, o elo que os mantivera unidos, e agora ela os trouxera de volta, mais fortes e mais certos do que nunca soube o que significava um para o outro. E assim, naquele pequeno estúdio onde tudo começara, Clara e Derek decidiram que dali em diante, cada canção que fizesse seria não apenas uma homenagem ao passado ou uma busca pelo futuro, mas um testemunho do que construíram juntos. E naquele momento, enquanto novas melodias surgiam, eles entenderam que a música nunca mais seria sobre dor ou perda, mas sobre esperança, amor e a coragem de seguir em frente, sempre juntos. Os meses seguintes foram preenchidos por música, criatividade e uma conexão que Clara e Derek nunca haviam imaginado possível. O retorno dela trouxe uma sensação de renovação ao estúdio, como se cada canto daquele lugar agora guardasse memórias felizes, em vez das antigas sombras do passado. Eles voltaram a compor juntos, mas desta vez com uma energia diferente. Não havia mais a dor constante da ausência ou a pressão para reviver algo perdido. Agora, era apenas sobre criar algo novo, juntos, livremente. As noites no estúdio tornaram-se rotina novamente, desta vez mais leves, permeadas por risos e conversas profundas sobre o futuro. A cumplicidade entre eles se aprofundou ainda mais, cada olhar e cada gesto carregado de significado. Clara sentia que finalmente havia encontrado seu espaço, não apenas na música, mas ao lado de Derek. Para ele, a presença constante dela representava muito mais do que um simples retorno. Era a certeza de que, apesar de todas as perdas e dores que enfrentará, ele estava pronto para seguir em frente. Ao lado dela,
Certa noite, após terminarem uma longa sessão de gravação, Derek surpreendeu Clara com uma ideia. E se fizermos um show, Clara? Um show pequeno, íntimo, aqui mesmo na cidade. Só as nossas músicas. Ela hesitou por um instante, surpresa pela sugestão dele, mas rapidamente sentiu a empolgação crescer em seu peito. Você acha que estamos prontos para isso? Quero dizer, nós dois, ao vivo, juntos. Ele deu um sorriso tranquilo, segurando suas mãos suavemente. Eu não tenho dúvidas disso. Acho que é o momento perfeito para mostrarmos ao mundo quem somos agora. Não só o legado do Elias, mas o nosso, o que construímos. Clara respirou fundo, emocionada com a ideia de subir ao palco novamente, mas agora ao lado dele, compartilhando o que tinham criado juntos. Então, vamos fazer isso. A notícia do show se espalhou rapidamente pela cidade e logo os ingressos estavam esgotados. Na noite da apresentação, o pequeno teatro estava cheio de pessoas ansiosas por finalmente verem Clara e Derek juntos ao vivo. A energia no local era contagiante, cheia de expectativa e emoção. Nos bastidores, os dois trocavam olhares nervosos, mas confiantes, sabendo que aquele era o momento pelo qual tanto haviam trabalhado. Ao subirem ao palco, foram recebidos por uma salva calorosa de palmas, algo que os fez perceber como a música deles realmente havia tocado aquelas pessoas. Quando começaram a tocar, tudo se encaixou. A voz de Clara preencheu o espaço com força e delicadeza, enquanto Derek tocava e acompanhava, atento a cada nota, a cada detalhe, mas especialmente a ela. A plateia estava envolvida, mas para eles, naquele momento, parecia existir apenas um ao outro e as músicas que tinham criado juntos. Quando o show terminou, com a plateia aplaudindo de pé, Clara sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, tomada pela emoção de tudo que havia alcançado ao lado dele. Derek a abraçou no palco, sussurrando baixinho ao seu ouvido: "Olha só até onde chegamos." Nos dias seguintes, o sucesso do show trouxe novas oportunidades, convites para mais apresentações, contratos com gravadoras e tudo o que eles sempre haviam imaginado. Mas agora, diferente de antes, não havia pressa ou medo. Clara e Derek haviam encontrado o equilíbrio perfeito entre o sonho e a realidade. Eles decidiram juntos quais passos dariam a partir dali, sempre respeitando a liberdade criativa e pessoal um do outro. Um novo álbum foi gravado rapidamente, e dessa vez foi algo inteiramente deles. Clara percebeu que não estava mais vivendo a sombra de Elias ou de qualquer outra expectativa externa. Agora, ela estava fazendo música por si mesma, pela paixão e pela alegria que isso lhe proporcionava. Derek, ao seu lado, finalmente se sentia livre do peso que havia carregado por tantos anos. Ele não precisava mais se esconder atrás da dor ou da memória. Agora, a música era a forma como ele expressava amor, esperança e o futuro que via claramente ao lado dela. Uma noite, enquanto terminavam de gravar a última faixa do novo álbum, Clara parou, olhando profundamente para Derek com uma expressão de gratidão genuína. "Sabe, eu nunca achei que chegaria até aqui. Não só na música, mas com alguém ao meu lado, alguém como você." Derek sorriu suavemente, aproximando-se dela, segurando suas mãos entre as suas. "E eu nunca imaginei que pudesse encontrar algo assim novamente. Você trouxe vida à minha música e, mais importante, trouxe vida a mim." Clara sentiu as lágrimas surgirem novamente, mas dessa vez de felicidade plena. "O que quer que aconteça daqui em diante, quero que seja ao seu lado." "Eu também," ele respondeu suavemente. "Não importa onde a música nos leve, eu só quero que você esteja comigo." E naquele instante, entre notas finais e olhares cúmplices, eles souberam que haviam encontrado muito mais do que buscavam inicialmente. A música tinha sido apenas o começo, a maneira como haviam se aproximado. Agora, tinham um futuro inteiro pela frente, cheio de possibilidades, sonhos compartilhados, melodias que ainda estavam por ser criadas. Não tinham mais medo do que viria depois, porque sabiam exatamente onde pertenciam, um ao outro. E enquanto a última música do álbum era finalizada naquela noite silenciosa no estúdio, ambos entenderam que o amor, assim como música, não tinha fim definido. Ele era feito de capítulos, notas, silêncios e harmonia constante. Eles haviam vivido perdas, desafios e dúvidas, mas, juntos, aprenderam que as melodias mais belas são aquelas compostas pelas experiências reais da vida. Agora,
Eles estavam prontos para viver cada dia, cada canção e cada momento juntos. A história deles estava longe de terminar, mas, pela primeira vez, ambos estavam perfeitamente confortáveis com isso. Sabiam que, independentemente do que o futuro trouxesse, tinham tudo o que precisavam ali, naquele pequeno estúdio, nas músicas que ainda não tinham composto e no amor silencioso e profundo que havia surgido entre eles. O novo álbum rapidamente se transformou em um marco na carreira de Clara e Derek. Diferente do que havia acontecido antes, quando as canções resgatadas tinham tocado as pessoas pela história por trás delas, agora as músicas eram reconhecidas e admiradas pelo que realmente eram, belas, honestas e profundamente pessoais. Para Clara, essa mudança significava tudo. Ela finalmente sentia que sua voz era sua, não mais emprestada ou cedida. Derek também sentia essa transformação de maneira poderosa. Ele não estava mais vivendo apenas para preservar a memória do irmão, mas estava criando algo novo, algo que era completamente dele e de Clara. À medida que a fama e o reconhecimento chegavam, a relação entre eles também se fortalecia. Não se tratava apenas de amor, mas de uma compreensão profunda das necessidades e sonhos um do outro. Eles se tornaram o equilíbrio perfeito, a voz e a técnica, o impulso e a razão. Cada novo projeto musical, cada apresentação, era uma confirmação da sintonia única que haviam construído. O amor não era apenas uma consequência natural do tempo que passavam juntos, mas um elo consciente, sustentado por respeito mútuo e pela paixão compartilhada pela música. No aniversário da morte de Elias, Clara sugeriu algo especial. Ao invés da tristeza que geralmente cercava aquela data, ela decidiu organizar um concerto beneficente, dedicado à memória dele. Derek, inicialmente apreensivo, acabou concordando, percebendo que essa era uma maneira honesta e positiva de honrar seu irmão. O show reuniu muitos dos fãs conquistados ao longo dos últimos anos. Foi um sucesso absoluto, repleto de emoção, homenagens e reconhecimento pela música que havia transformado tantas vidas. Após o concerto, Derek sentou-se sozinho por um momento no camarim, absorvendo tudo que havia vivido nos últimos tempos. Ele percebeu que finalmente estava em paz com a memória de Elias, algo que achará impossível por muito tempo. Quando Clara entrou silenciosamente e sentou-se ao seu lado, ele percebeu que aquela paz tinha muito a ver com ela. Ela não dissera nada, apenas segurou sua mão, deixando claro que entendia o que ele estava sentindo. "Você fez isso por ele, não foi?" Ele finalmente perguntou, quebrando o silêncio com voz suave. "Não só por ele", respondeu Clara, olhando nos olhos dele com delicadeza. "Eu fiz isso por você também, para que você pudesse entender que pode lembrar dele sem dor, que a música pode sempre ser mais forte do que o silêncio deixado pela ausência." Derek respirou fundo, sentindo o peso das palavras dela com uma profundidade que não imaginava ser possível. "Você me mostrou isso desde o início, Clara. Eu só demorei a perceber." Ela sorriu gentilmente, inclinando-se para mais perto dele. "Às vezes, é preciso tempo. O importante é que chegamos aqui juntos." Eles ficaram assim, em silêncio confortável, até que ele finalmente sorriu de forma leve e sincera. "Obrigado por não ter desistido de mim, nem da música." Clara sorriu com suavidade, olhando com carinho genuíno. "Nunca foi uma opção desistir de você." Nas semanas seguintes, com o sucesso do álbum e do concerto beneficente consolidado, novas portas se abriram rapidamente. Gravadoras ofereciam contratos lucrativos, turnês internacionais eram propostas, e a carreira de Clara parecia prestes a explodir em níveis que ela nunca imaginara alcançar. Mas dessa vez, diferente da turnê anterior, ela não sentia a mesma ansiedade ou o medo de deixar Derek para trás. Eles tinham se tornado tão profundamente entrelaçados que sabiam que, onde quer que fossem, seriam juntos. Derek decidiu acompanhá-la, levando o estúdio com eles, para onde quer que fossem. Não era mais apenas sobre produzir música, mas sobre manter viva aquela energia única que haviam criado. Clara estava emocionada com a ideia de compartilhar todas essas novas experiências com ele, e Derek, por sua vez, sentia-se renovado e entusiasmado por finalmente viver plenamente livre das amarras do passado. A turnê foi um sucesso absoluto, e a parceria entre eles se tornou ainda mais forte ao enfrentarem juntos cada desafio e celebrarem cada vitória. Ao voltar para casa após meses na estrada, eles sentiram o impacto de tudo que haviam conquistado juntos.
A música deles não era apenas sucesso comercial, era uma prova viva da força que haviam encontrado um no outro. Um dia, ao retornarem ao estúdio, Derek colocou um vinil novo nas mãos de Clara, com uma capa simples, mas significativa. Mais um lado B, brincou ela, curiosa. Não. Ele sorriu timidamente. É só o nosso lado. Um álbum que conta tudo que vivemos e tudo que ainda vamos viver juntos. Ela abriu a capa, emocionada ao perceber que o título do álbum era simplesmente o nome dos dois, Derek e Clara. Era um símbolo perfeito do quanto haviam mudado desde que tudo começou. Esse álbum não é sobre passado ou futuro, ele explicou suavemente. É sobre o agora. É sobre nós dois, exatamente como somos. Clara sentiu as lágrimas surgirem novamente, desta vez repletas de felicidade pura e genuína. Ela se aproximou dele, segurando o vinil perto do coração. É perfeito. Eles sabiam que a jornada ainda não havia terminado. Haveria mais desafios, mais músicas a serem escritas e novos sonhos para realizar. Mas agora, mais do que nunca, eles estavam prontos para tudo que pudesse acontecer, porque estavam juntos. O amor entre eles, assim como a música, havia encontrado sua verdadeira harmonia. E, enquanto as primeiras notas do álbum começavam a soar no velho toca-discos, Clara e Derek perceberam que tudo havia finalmente se encaixado. A música, que começou como uma forma de lidar com a dor, agora era o símbolo máximo de uma nova vida construída lado a lado, juntos, em perfeita harmonia. Com o lançamento do álbum Derek e Clara, tudo ganhou uma nova dimensão. Pela primeira vez, suas canções não eram sobre nostalgia ou perdas, mas sobre celebração e a felicidade plena que encontraram juntos. O público sentiu isso profundamente, identificando-se com a verdade simples e sincera transmitida em cada faixa. Para Clara e Derek, o sucesso comercial era secundário diante da realização emocional que aquela obra representava. O álbum era mais do que música, era uma declaração da jornada que haviam feito juntos e um testemunho da força que haviam encontrado no amor e na parceria. Com o reconhecimento cada vez maior, vieram oportunidades que jamais haviam imaginado. Convites para colaborações com artistas renomados, participações em grandes festivais e até mesmo uma indicação inesperada a prêmios importantes. Tudo aquilo parecia surreal, especialmente para Clara, que durante anos apenas sonhava timidamente com o sucesso. Derek também se surpreendia ao perceber como sua vida mudará tanto desde que se permitirá seguir em frente, deixando a dor para trás e abrindo-se a possibilidade de um novo começo. Apesar do sucesso, eles permaneciam humildes e profundamente conectados à música. Cada apresentação, grande ou pequena, era feita com a mesma intensidade emocional do primeiro show que haviam realizado juntos. Eles continuavam valorizando as pequenas coisas, os momentos silenciosos após os shows, as conversas na estrada, as composições espontâneas que surgiam nas madrugadas. Esses momentos, mais do que qualquer reconhecimento público, eram o verdadeiro tesouro que compartilhavam. Uma noite, após uma apresentação especialmente emocionante em um grande festival, Clara e Derek estavam sentados juntos na varanda de um hotel, observando as luzes da cidade ao longe. O silêncio confortável entre eles era preenchido apenas pelos sons suaves da noite. Clara suspirou profundamente, apoiando a cabeça no ombro dele. Você já parou para pensar como nossas vidas mudaram desde que tudo isso começou? Perguntou ela, com um tom pensativo. Derek apertou suavemente sua mão, refletindo por um momento. Todo o tempo. Mas sabe o que é mais engraçado? Eu não consigo mais imaginar minha vida sem você ou sem a música que criamos juntos. Eu sempre achei que meu destino era ficar preso ao passado, à sombra do meu irmão. Mas agora, é como se tudo tivesse sido rearranjado, encontrando um novo sentido. Ela levantou a cabeça, olhando com olhos brilhantes sob a luz suave da varanda. É como se a música nos tivesse dado uma segunda chance, não é? Uma chance de sermos realmente quem somos, sem medo de perder nada. Ele sorriu, assentindo lentamente. Exatamente. E eu quero aproveitar cada instante disso ao seu lado. Não importa onde a vida nos leve, desde que você esteja comigo. Nos meses que se seguiram, eles viveram exatamente essa promessa. Aceitavam projetos que os inspiravam, recusavam aqueles que não os representavam. E, acima de tudo, mantinham-se fiéis ao que os unira desde o início.
A relação deles evoluiu de uma forma tranquila e sólida, marcada pela maturidade e pela compreensão. A música continuava sendo o fio que os ligava, mas agora havia uma nova harmonia, que vinha da certeza de que podiam contar plenamente um com o outro. Um dia, ao voltarem ao estúdio após uma longa série de apresentações, encontraram um antigo envelope esquecido entre partituras velhas. Ao abrirem, perceberam que era uma carta escrita por Elias pouco antes de seu acidente, destinada a Derek, mas nunca enviada. Em silêncio, Derek começou a ler, sentindo o coração bater forte com cada palavra escrita pelo irmão. Sei que nem sempre fomos próximos como deveríamos, Derek, mas você sempre foi minha maior inspiração. Nunca consegui dizer isso diretamente, mas você era a razão pela qual eu nunca desistia da música. Espero que, se algo me acontecer, você continue criando. Sei que você é talentoso, muito mais do que eu jamais serei. Não desista de viver. Não desista da música. Esse é meu único desejo para você. Com amor, Elias. Ao terminar, Derek estava em lágrimas, sentindo um alívio imenso, como se finalmente pudesse libertar um peso que carregava há anos. Clara segurou sua mão firme, compreendendo exatamente o significado daquele momento. Ele sempre esteve com você, Derek. Agora você pode seguir em frente completamente livre. Não precisa mais carregar essa culpa. Derek assentiu lentamente, enxugando as lágrimas com um sorriso leve no rosto. Agora tudo faz sentido, Clara. Ele não queria que eu ficasse preso à dor. Ele queria exatamente o que fizemos juntos. Música, vida, felicidade. Você me deu isso. A partir daquele momento, algo dentro dele mudou permanentemente. Derek finalmente deixou para trás o luto que, mesmo em seus melhores momentos, ainda o assombrava silenciosamente. Elias continuaria sendo parte dele, mas agora de maneira saudável, como uma lembrança bonita e honesta. Nas semanas seguintes, inspirados pela carta, começaram a trabalhar em novas músicas que refletiam tudo o que haviam aprendido até ali. Não eram mais sobre perdas ou culpas, mas sobre renascimento e esperança. Um novo álbum surgiu rapidamente, carregado de uma energia vibrante e genuína. Foi a confirmação final de que eles haviam encontrado um novo caminho, um caminho que só poderia ser percorrido juntos. Quando lançaram o novo trabalho, novamente batizado apenas com seus nomes, a recepção foi ainda mais calorosa do que antes. Era como se as pessoas pudessem sentir claramente o quanto haviam amadurecido, tanto como artistas quanto como indivíduos. Cada música era uma prova do quanto haviam crescido juntos. Numa noite especial, após um show esgotado em um grande teatro, Derek surpreendeu Clara no palco, diante do público emocionado. Ele pegou o microfone, com uma expressão séria, mas cheia de amor. Clara, tudo que vivemos até hoje foi uma jornada incrível, cheia de altos e baixos, mas sempre juntos. Você transformou minha vida completamente, me fez acreditar na música novamente. Mais importante, me ensinou o que é amar de verdade. Clara sentiu o coração acelerar, percebendo o que estava por vir. Derek sorriu suavemente, ajoelhando-se diante dela. Eu não imagino meu futuro sem você, Clara. Quer casar comigo? A plateia explodiu em aplausos enquanto lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, que sorriu e assentiu emocionada. Sim, 1000 vezes, sim. Aquele foi mais um momento que ficaria para sempre marcado na trajetória deles, uma confirmação de que o amor, como a música, era capaz de superar qualquer coisa. Juntos, eles descobriram que a verdadeira felicidade não estava apenas no sucesso ou na aprovação dos outros, mas na sinceridade, na coragem de amar profundamente e viver cada instante com intensidade. E assim, Clara e Derek continuaram sua jornada, certos de que o futuro lhes reservava ainda muitas melodias a serem compostas e muitas histórias a serem contadas. O amor deles não precisava mais ser silencioso ou discreto. Ele era forte, vibrante e inegavelmente verdadeiro. O casamento foi simples, íntimo, realizado em uma pequena capela cercada por amigos próximos, familiares e músicos que haviam se tornado parte da história deles ao longo dos anos. Clara usou um vestido leve, adornado com detalhes delicados que refletiam sua personalidade, enquanto Derek vestiu-se com a elegância discreta que sempre o acompanhava. Durante a cerimônia, enquanto trocavam votos que eles mesmos haviam escrito, ficou claro para todos os presentes que aquela união era fruto de uma jornada sincera,
construída sobre amor verdadeiro e respeito mútuo. Após a cerimônia, durante a recepção no jardim, as canções compostas por eles tocavam suavemente ao fundo, marcando cada momento como um lembrete vivo da trajetória que os levará até ali. Clara e Derek conversavam animadamente com todos, mas não conseguiam deixar de trocar olhares constantes, como se ainda não acreditassem plenamente que finalmente haviam chegado àquele ponto. Eles sabiam que haviam enfrentado dificuldades, mas essas dificuldades só tinham servido para tornar aquele dia ainda mais especial. Durante a dança dos noivos, enquanto a música lenta preenchia o espaço, Derek a segurou mais perto, sussurrando baixinho em seu ouvido. Lembra quando tudo começou? Quando você insistiu em regravar as músicas do Elias, eu resisti tanto. Clara riu suavemente, olhando com carinho. Como eu poderia esquecer? Você quase me expulsou do estúdio. Ele sorriu, balançando a cabeça lentamente. Eu jamais poderia imaginar que aquele seria o início de tudo isso, que você mudaria completamente minha vida. Ela tocou seu rosto com ternura, respondendo baixinho. E você mudou a minha também. Você me deu um lar, uma família, um amor que eu nem imaginava ser possível. Os meses seguintes foram marcados por uma nova fase. Clara e Derek decidiram tirar um tempo para si mesmos, viajando e conhecendo lugares onde pudessem se inspirar sem pressão, sem prazos. Eles voltaram às origens, tocando em pequenos cafés e teatros, experimentando uma sensação deliciosa de liberdade. Essa pausa da fama e do ritmo acelerado permitiu que eles se reconectassem profundamente com o motivo pelo qual haviam começado tudo aquilo, o amor. Durante essas viagens, começaram a compor um projeto especial, algo que refletia diretamente as experiências recentes e os novos sentimentos que haviam descoberto juntos. As canções surgiram naturalmente, cheias de maturidade, introspecção e serenidade. Clara sentiu que finalmente havia encontrado sua verdadeira voz, não mais como uma aspirante tentando se encaixar nas expectativas alheias, mas como uma artista completa, segura e profundamente apaixonada por seu trabalho. Quando retornaram à cidade, trouxeram consigo não apenas novas músicas, mas também a notícia inesperada e feliz de que estavam esperando seu primeiro filho. O anúncio foi recebido com imensa alegria por todos que os conheciam, especialmente porque representava um novo capítulo, talvez o mais importante até então, em sua história conjunta. Enquanto Clara vivia intensamente cada nova experiência da maternidade que se aproximava, Derek se revelava um companheiro ainda mais atento e dedicado, profundamente emocionado com a possibilidade de construir uma nova família. Eles começaram a perceber que a música, que sempre fora o alicerce de suas vidas, agora também serviria para unir essa nova família que estava surgindo. Uma noite, enquanto trabalhavam juntos no estúdio, compondo uma música especial para o bebê que estava por vir, Clara parou por um momento, olhando para Derek com profunda emoção. Você já pensou que talvez fosse exatamente isso que precisávamos desde o começo? Algo nosso, algo além da música. Ele a olhou com ternura, compreendendo exatamente o que ela queria dizer. Sim, algo nosso, verdadeiro e duradouro. Um motivo para continuar criando, não só por nós mesmos, mas por alguém que estará aqui depois de nós. Clara sorriu suavemente, acariciando a barriga que começava a crescer. Espero que essa criança saiba o quanto já é amada e que entenda como cada passo até aqui foi importante para trazê-la ao mundo. Nos meses seguintes, entre consultas médicas e preparações para a chegada do bebê, Clara e Derek produziram o álbum mais pessoal de suas vidas, dedicado inteiramente à família que estavam prestes a formar. O disco trazia canções doces, intensas e profundamente emocionantes, refletindo todas as nuances dessa nova fase. Quando o bebê finalmente nasceu, uma menina que recebeu o nome de Melody em homenagem ao que mais amavam juntos, suas vidas se transformaram ainda mais profundamente. O primeiro ano de vida da pequena Melody trouxe desafios e descobertas incríveis. Clara e Derek aprenderam rapidamente a equilibrar a rotina da música com as demandas de serem pais. Cada nova etapa era celebrada com gratidão profunda, e eles perceberam que agora a inspiração vinha ainda mais forte e intensa, impulsionada pelo amor incondicional que sentiam pela filha. O sucesso continuava a acompanhar suas carreiras, mas agora eles tinham algo ainda mais precioso e significativo do que reconhecimento ou fama. Tinham uma família, uma nova geração que traria adiante tudo o que haviam aprendido e construído juntos. Em um momento especial,
Ao completarem mais um ano juntos, Derek surpreendeu Clara a levá-la de volta ao lugar onde tudo havia começado, o pequeno café onde ela trabalhará como garçonete. Ali, ele sorriu com emoção e disse suavemente: "Sabe, é incrível como tudo pode mudar completamente quando encontramos a pessoa certa." Ela sorriu de volta, os olhos cheios de lágrimas felizes. "Eu jamais imaginaria que aquela noite, naquele café, mudaria minha vida completamente. Que me traria até aqui, com você, com a nossa música, com Melody. Parece um sonho." Derek segurou suas mãos com força, olhando-a profundamente nos olhos. "Não é sonho, Clara. É real. Nós fizemos isso juntos, nota por nota, passo por passo. E eu mal posso esperar pelo que ainda vem." Com essas palavras, ambos sabiam que o futuro continuaria lhes trazendo desafios, alegrias, música e silêncio, momentos de dor e felicidade. Mas, acima de tudo, sabiam que tinham um ao outro uma família construída sobre a mais pura harmonia. E, juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer coisa que viesse, escrevendo cada novo capítulo com coragem, sinceridade, acima de tudo, amor. A vida com Melody trouxe uma nova dimensão de profundidade e significado para Clara e Derek. A cada dia, eles descobriam algo novo através dos olhos curiosos da filha, percebendo que cada momento simples podia se transformar em algo extraordinário. A música, que sempre fora o centro de suas vidas, agora também se revelava no riso fácil da pequena, nas primeiras palavras pronunciadas com esforço e nos passos vacilantes pelo estúdio. Melody era prova viva de que o amor que haviam construído juntos ultrapassava tudo o que eles já tinham imaginado. O tempo passou suavemente, marcado não apenas pelos sucessos musicais, mas pelas pequenas conquistas do cotidiano. Clara e Derek aprenderam a equilibrar as demandas profissionais com as pessoais. E, embora continuassem lançando músicas, fazendo apresentações, decidiram diminuir o ritmo, priorizando cada momento em família. Não se sentiam mais pressionados por expectativas externas ou pela necessidade de provar algo para alguém. Agora, faziam música simplesmente porque amavam fazê-la, sem qualquer preocupação sobre onde isso os levaria. Um dia, enquanto Melody brincava tranquilamente no chão do estúdio, Clara percebeu algo especial acontecendo. A filha cantarolava baixinho uma das melodias compostas por eles, reconhecendo as notas com uma precisão que a surpreendeu profundamente. Emocionada, ela chamou Derek, que observou maravilhado enquanto Melody parecia perdida em sua própria canção, criando pequenas variações com uma alegria espontânea e genuína. "Acho que temos uma artista aqui", brincou Derek com os olhos brilhando de orgulho. Clara sorriu, acariciando os cabelos macios da filha. "Eu só quero que ela saiba que a música é um lugar seguro. Um lugar onde ela sempre poderá ser quem ela é, exatamente como foi para nós." Os anos passaram rapidamente e Melody cresceu cercada por amor, compreensão e música constante. Com o passar do tempo, Clara e Derek começaram a perceber que ela não apenas gostava de música, ela realmente carregava consigo um talento natural raro e especial. Aos poucos, Melody começou a acompanhá-los no palco, inicialmente apenas com pequenas participações, mas logo se tornando uma parte essencial das apresentações da família. Em um concerto especial, comemorando 2 décadas de parceria musical, Clara, Derek e Melody subiram juntos ao palco diante de uma plateia repleta de fãs e amigos que haviam acompanhado toda a trajetória deles. Ao começarem a tocar, Clara sentiu uma emoção imensa ao perceber o quanto aquele momento simbolizava tudo que haviam vivido juntos. Aquilo era mais do que apenas música. Era uma celebração da vida, do amor e da família que haviam construído com tanta dedicação e afeto. Após o concerto, enquanto estavam juntos no camarim, Clara abraçou Melody e Derek com carinho profundo. "Olhem só o que construímos juntos", disse emocionada. "Nós realmente encontramos nossa harmonia." Melody sorriu radiante, olhando os pais com admiração genuína. "Vocês sempre me mostraram que a música é muito mais do que notas ou palavras. Ela é sobre conexão e verdade. Obrigada por terem me dado isso." Derek apertou as mãos dela suavemente, sentindo-se profundamente realizado. "Nós é que agradecemos você por nos lembrar todos os dias porque fazemos isso. Você nos deu ainda mais significado." Com Melody crescida e pronta para seguir seus próprios passos na música, Clara e Derek começaram lentamente a dar espaço para que ela construísse sua própria carreira. Sentiam orgulho,
mas também uma nostalgia silenciosa ao verem a filha ganhando o mundo, carregando consigo tudo o que haviam lhe ensinado. Agora, em uma nova fase, Clara e Derek decidiram se dedicar a ajudar jovens artistas em início de carreira, oferecendo orientação e apoio, exatamente como haviam feito um pelo outro ao longo da vida. Eles haviam alcançado muito mais do que jamais imaginaram e sentiam que agora era o momento perfeito para retribuir tudo o que haviam conquistado. Numa noite tranquila, sentados juntos na varanda da casa que haviam construído, ouvindo o som suave do vento e a música distante vinda do estúdio onde Melody ensaiava suas próprias canções, Clara suspirou com serenidade, sentindo uma paz profunda tomar conta dela. Você sabe, Derek, acho que finalmente entendi o que significa ser feliz. Não é sobre tudo dar certo o tempo todo. É sobre ter alguém com quem dividir cada momento, bom ou ruim. Derek a puxou para mais perto, olhando-a com a mesma intensidade e ternura do primeiro dia. É exatamente isso, Clara. Eu precisei de tempo, precisei de você, precisei da música. Mas agora sei que felicidade é exatamente o que temos aqui, juntos. Naquele momento, ambos sabiam que tinham alcançado uma vida plena, não porque tudo tivesse sido perfeito, mas porque haviam aprendido a abraçar imperfeições, dores e desafios. O amor que sentiam um pelo outro era maduro, sólido e consciente, baseado na compreensão profunda do valor de cada instante compartilhado. E ali, na quietude daquela noite, enquanto as melodias distantes de Melody se misturavam aos sons suaves da natureza, Clara e Derek entenderam que tinham construído algo muito maior que a música ou o sucesso. Haviam construído um legado de amor e coragem, um legado que perduraria para além deles, vivo em cada nota que Melody tocasse, em cada artista que ajudasse, em cada pessoa que ouvisse suas canções. Esse era o verdadeiro significado de suas vidas. Enquanto olhavam o céu estrelado acima deles, entenderam que a música que haviam criado nunca teria fim. Ela continuaria eternamente, ecoando nos corações de todos que fossem tocados por ela. E assim, Clara e Derek fecharam mais um capítulo, certos de que a história deles nunca realmente terminaria. Sempre haveria novas melodias, novos desafios e novos motivos para cantar. Mas, acima de tudo, sempre haveria o amor silencioso e profundo que os conectava, nota por nota, batida por batida, em uma harmonia que não poderia jamais ser quebrada. Gostou dessa história? Deixe seu like, compartilhe com quem também adora uma boa narrativa e comente o que achou. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Até o próximo vídeo, onde o coração é sempre o protagonista.